Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma parábola, a parábola do servo vigilante, que está lá em Lucas 12, do 35 ao 40. Amém? Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das boldas, para que, quando vier e bater, logo vocês possam abrir. Bem-aventurado aquele servo, o qual, quando o seu senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e fará sentar à mesa, e chegando o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim bem-aventurados os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse o que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria ninar a sua casa. Portanto, estais também apercebido, porque virá o Filho do Homem na hora que não imaginar. Amém? Eu estava lendo essa passagem, já tem algum tempo, e eu ficava meditando nessa palavra. E, para falar a verdade, eu lia, e comecei a meditar nela. Porque aqui no verso 35, quando fala, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Isso aqui é uma instrução que o Senhor dá para os seus servos, né? Como devemos nos posicionar. E que eu fui olhar o que era cingir os lombos, que espiritualmente nós sabemos o que é, né? Mas eu fui olhar, é porque na cultura deles, na época, eles usavam aquelas túnicas. Então, para eles trabalhar, para correr, para lutar, então eles faziam de uma maneira que eles passavam a faixa lá para quando eles fossem trabalhar, para quando eles tivessem que correr, para quando eles tivessem de guerrear, eles pudessem ter liberdade para se movimentar. E espiritualmente, nós temos que estar com nossos lombos cingidos. E como que espiritualmente nós, como igreja, temos que cingir os nossos lombos? Com oração, com vigilância, com intimidade com o Senhor, com jejum, com estudo da palavra, vigilância. Nós temos que pedir o Espírito Santo para nos conduzir, para nos revestir das nossas armaduras, como nós sempre falamos lá em Efésios. Nós temos que pedir para o Senhor para nos revestir, porque nós temos que ter essas armas espirituais. E quando eles falam, acesas as vossas candeias, eu acho que todos aqui sabem o que é uma candeia, né? É uma espécie de lamparina, que ela é colocada aquele cordãozinho, né? Que é um pavio que você enche de óleo e põe fogo e ela clareia. E assim é a vida de nós cristãos. Nós temos que nos encher de azeite. Nós temos que acender essa chama. E quem acende essa chama é a chama do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração e essa chama é acesa. Mas aí que está um detalhe. Nós temos que ser vigilantes e pedir o Espírito Santo de Deus para que não deixe essa chama se apagar. Porque essa candeia acesa é a luz do mundo. Porque quando Jesus voltar para nos buscar, nós vamos ser identificados por essa luz acesa. Aí eu fiquei analisando, será como está a nossa candeia? Será que nós estamos enchendo a nossa candeia de óleo? Será que quando o fogo chega para ligar, para acender essa chama, será que nós estamos sendo essa luz para o mundo lá fora?
E eu fiquei me questionando, quando eu estava estudando essa palavra, lia, relia, eu fiquei pensando, fiquei olhando para aquela figura daquela candeia, olhando e pensando, será, Senhor, que nós estamos enchendo a nossa candeia de azeite? Será que essa luz, que é através do Espírito Santo que acende quando nós aceitamos Jesus, será que nós estamos nutrindo ela para que ela continue acesa? Será que nós estamos sendo essa luz do mundo aonde nós temos passado? Para que o mundo veja a diferença em nós como cristão? E eu fiquei meditando muito nessa palavra, que nós temos que pedir ao Senhor para nos revestir mesmo, para que os nossos ombros estejam cingidos com a verdade, com a palavra do Senhor, com a oração, com a busca, com a constância. Nós estávamos comentando, eu, Sandra e Sabrina, hoje falando, nós temos que ser constante, é fácil? Não, não é. É uma guerra. Para nós sermos constantes na oração, na busca, no jejum, na oração. É uma luta diária. E vai ser assim até o dia que Jesus nos buscar. Mas nós precisamos ser constantes para nós termos esses lombos cingidos. Nós temos que ter busca, intimidade com o Senhor e busca com o Espírito Santo para que as nossas candeias estejam acesas. Porque se a nossa candeia não esteja acesa, quando Jesus voltar, como vai ver nós no meio dessa multidão? Porque nós temos que ser luz, nós temos que ser luz, nós temos que ter revestimento com a nossa candeia acesa. Porque eu imagino, como muita gente já falou, eu fico imaginando, nós cristãos com essa candeia acesa, na escuridão, somos aqueles pontinhos de luz que está brilhando. Essa que é a nossa diferença. Mas para isso nós temos que nutrir para que a nossa candeia seja com óleo e que esteja acesa. Amém? E eu gostaria de ler lá em Lucas 21, 36, que diz: Vigiai, pois em todo o tempo orando, para que seja havidos dignos de evitar que todas essas coisas que hão de acontecer, para que em pé diante do Filho do Homem. Então a palavra do Senhor manda a gente estar vigilante. Nós temos que estar vigilante, constantemente vigilante, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E no verso 36 até o 38 diz: E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para quando vier e logo bater, possam abrir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achando vigiando, e em verdade vos digo, que se cingirá e fará sentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília, e vier na terceira vigília, e achar assim, bem-aventurados sois tais servos, que nós venhamos ser esses servos bem-aventurados. Porque o servo, ele tem que ter discernimento, né? Como alguém espera seu Senhor. Nós estamos esperando o nosso Senhor. Nós não precisamos ficar parados. Nós temos que estar com nossos lombos cingidos, com a nossa candeia acesa, e temos que estar na posição, nós temos que estar ativa, trabalhando para o Senhor. Nós temos, enquanto estamos esperando, levar a palavra do Senhor, levar o evangelho para aqueles que precisam, é orar pelos nossos, pela salvação da nossa casa, pela salvação da nossa parentela, pela salvação dos nossos vizinhos. Nós devemos fazer evangelismo. Isso não é o servo prudente que está com discernimento esperando a volta do Senhor. Porque, irmãos, quando o Senhor bater na porta, se nós não tivermos vigilante, não vai dar tempo. Quando ele bater na porta, ele já está batendo na porta para nos buscar. Não dá tempo da gente arrumar mais. Não dá tempo de você correr e cingir seus lombos. Não vai dar tempo mais
de você comprar óleo para encher as suas candeias, não. Quando o Senhor bater a porta, nós temos que estar diante do Senhor, preparados para subir. Porque nós cremos que um dia o nosso Pai nos virá buscar. Nós cremos que a nossa morada já está preparada. Então, nós temos que ter esses servos vigilantes. Eu sei que tem muitos que falam, mas desde os tempos antigos fala que Jesus ia voltar, até hoje não voltou. Irmãos, acorda. Hoje mesmo, Jesus já voltou para muitas pessoas. Porque se nós partirmos deste mundo hoje, Jesus já voltou para nós. Mas um dia do arrebatamento, todos nós vamos prestar conta diante do trono de Deus. E aí, como nós temos preparado? Hoje nós temos oportunidade de nos cingir, de ter óleo de reserva, de buscar o discernimento com o Espírito Santo, de buscar ter uma vida em santidade no Senhor, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, que nós venhamos estar preparados, para que quando o Senhor bater na porta, nós estejamos preparados e prontos para o Senhor nos levar. E o Senhor ainda fala que Ele fará nós assentar na mesa e Ele mesmo nos servirá. Irmão, já pensou que privilégio? O seu pai te servindo, você ali sentado à mesa, e o seu pai te servindo as delícias do céu. E ali vai ser um dia de grande glória. Eu sei que muitos querem ser servidos pelo Senhor, sabe? Eu sei que muitos procuram o Senhor porque querem uma bênção, porque querem uma salvação, porque querem uma porta de emprego, porque N coisas que quer. Irmãos, mas tudo nessa terra passa. Você aqui está falando do servo bom e fiel, aquele que busca verdadeiramente o Senhor, sem interesse nessa terra. Eu creio sim que o nosso Deus, Ele abre porta onde não tem, que Ele atende o seu clamor, mas muitos só querem que o nosso Deus sirva, não querem servir a Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele não é garçom, que as pessoas pedem só para servir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. O nosso Deus, nós temos que ter entrega. O Senhor concede no desejo do nosso coração. Mas antes nós temos que ser obediente. Antes nós temos que obedecer o Senhor. Nós temos que ter uma caminhada com o Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Nós temos que ter esse entendimento. O Senhor tem bênçãos milhares para nós nessa terra. E você sabe quem retarda ela somos nós. Porque nós temos que colocar no posicionamento. Nós temos que perguntar ao Senhor, Senhor, o que tu queres? E a maioria das vezes nós nem queremos a resposta. Porque o Senhor, nesse tempo, quer que nós se posicionamos. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que mergulhar na presença do Senhor. Nós temos que sair dessa mornidão. Quantos que dormem hoje, irmãos? Olha, nós temos que orar, nós oramos às vezes por tanta coisa, jejuamos para isso, jejuamos para aquilo. Mas você já parou para orar pela sua vida espiritual e jejuar por ela? Para o Senhor te fortalecer nesses tempos difíceis? O Senhor esse dia tem me chamado muita atenção essa semana. Nós temos que continuar buscando, nós buscamos as coisas dessa terra porque nós vivemos aqui. E a palavra fala, Jesus vai voltar e vai continuar todo mundo se casando, dando em casamento, trabalhando, porque é o cotidiano. Mas nós também temos que parar e pensar nas coisas do alto.
Irmãos, cadê aquela igreja que clamava pelo um avivamento espiritual, não só da boca para fora, mas aqui dentro de coração? Cadê aquela igreja que, quando chegava, derramava na presença do Senhor, com o coração aquebrantado, dizendo de coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Cadê aquela igreja que, quando chegava, dobrava o seu joelho e dizia: Senhor, nessa noite eu vim aqui prestar um culto ao Senhor, receba verdadeiramente a nossa adoração? Cadê aquela igreja, irmãos, que saía orando para que almas entrassem aqui e se fossem salvas? Muitas das vezes nós só olhamos para nós, para os nossos problemas, e esquecemos do mundo lá fora. Cadê o dia que nós tiramos para clamar por essa nação verdadeiramente? Cadê aquela igreja que prostrava diante do Senhor verdadeiramente? Que orava e clamava diante do Senhor? O teu pai está com saudade disso. Como o teu pai está com saudade de ver você clamando às madrugadas. Como o teu pai está com o coração, muitas das vezes, esperando o nosso clamor verdadeiro. Ninguém vem aqui por acaso. Nós viemos nessa noite para adorar o Senhor. Cadê, irmãos, aquela igreja? O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Stallone já pregou aqui um dia, eu não sei, não me recordo que dia, que o Senhor é Deus de milagres ainda. Ele faz os mesmos milagres que Ele fazia no tempo atrás. Mas falta nós clamarmos e nos prostrarmos diante do Senhor. O Senhor está chamando a igreja para levantar e orar. O Senhor está chamando nós para sair desse sono da negligência. O Senhor tem chamado nós. E será que nós estamos ouvindo? A palavra de Deus diz: analise o homem a si mesmo. Você já chegou essa semana na frente do espelho e olhou para você e te analisou? Muitas das vezes nós falamos tantas coisas, até falamos de um, falamos de outro, mas será que nós parou para falar, olhar para nós mesmos? Ah, irmãos, o Senhor está esperando a igreja acordar. Nós viemos nessa noite adorar o Senhor. Peço, Senhor, a quebrantamento de coração. Eu tenho um pedido para o Senhor: Senhor, eu não quero só me emocionar, Espírito Santo, porque emoção é só emoção. Eu quero sentir o agir do Senhor. Eu quero sentir o aquebrantamento verdadeiro do Senhor. Eu quero sentir o mover do Espírito Santo do Senhor, porque a emoção ela passa. Mas nós temos que clamar, igreja. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel para nos guardar, o Senhor é fiel para nos abençoar, o Senhor é fiel para atender a cada pedido que você tem colocado diante do Senhor. Mas Ele está chamando para você se despertar antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, desperta, igreja. Clame. Clame pela sua vida espiritual. Jejue pela sua vida espiritual. Peça renovo do Senhor. Peça quebrantamento. Aleluia, Jesus. Eu queria ler lá em Apocalipse 3, verso 20. Aleluia. Que diz:
Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor tem batido na porta de muitos corações. Irmãos, nós devemos aproveitar agora, porque chegará um dia que você vai almejar o Pai batendo na porta do seu coração, mas o povo já foi embora. E no verso 39 e 40, diz: Sabei, porém, isto que se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não ninaria sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem e a hora que ninguém imaginar. Irmãos, o ladrão aqui apresenta o adversário. Se você soubesse que se fosse algum ladrão na tua casa, você ia dormir? Ou você ia ficar alerta de prontidão? A gente ia ficar alerta. E nesse versículo aqui, o ladrão ele representa o adversário, aquele que veio para matar, roubar, destruir. E ele não avisa que hora vem. É por isso que nós temos que ter uma vida de oração constante. É por isso que nós temos que ter discernimento do Espírito Santo. Para nós orarmos e perguntar para o Senhor se a nossa casa está cheia de brecha. Como está a nossa vida diante do Senhor? Para nós ter discernimento do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida de oração. Porque o ladrão, ele só veio para isso, matar, roubar e destruir. E quem nos dá o discernimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá o discernimento. É por isso que nós temos que clamar para que o Espírito Santo abra a nossa visão espiritual, nos dê o dom do discernimento, que venha cingir os nossos lombos. Perguntar para o Senhor, Senhor, aonde que está a brecha na minha casa? Aonde que é a brecha que eu abri para o Senhor, pela tua misericórdia, fechar ela? Porque quando nós não temos discernimento, quando nós deixamos as brechas abertas, esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ele entra e faz um algazarra, irmãos. Quantos hoje nós vemos perdendo a fé, se bambeando, se estrupiando? Quantos? É porque não está com o dom do discernimento e deixou as brechas abertas. Aí veio o adversário e entrou e fez a festa. Nós temos que pedir o discernimento do Espírito. Igual a missionária Dalci falou na escola dominical hoje, o mundo espiritual é regido por lei. Nós temos que ser, quando nós vamos falar com o nosso Pai, nós temos que ter um coração de sinceridade. Nós temos que parar de enganar a nós mesmos, viu, irmãos? Nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Senhor, qual a brecha que eu estou dando? Para me clamar ao Senhor, para o Senhor fechar ela. Para que quando o ladrão vir, todas as brechas sejam fechadas. Nós temos que clamar, nós devemos clamar pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos liberta, é o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que restaura as nossas vidas. Irmãos, nós somos passivos de erro, mas nós temos o sangue de Jesus para nos restaurar. Nós, como diz o pastor Sérgio, nós não somos super crente. Nós temos as nossas guerras diárias, mas nós temos que clamar pelo sangue de Jesus para remir os nossos pecados, para nos lavar, para tirar toda culpa, para nos dar o dom do discernimento, entendimento do Senhor, porque é tão importante o discernimento do Senhor na nossa vida. Quando nós temos esse coração aberto com o Senhor, nós perguntamos, o Senhor nos mostra. Faz isso, irmãos. Faz um propósito com o Senhor e pergunta ao Senhor o que Ele quer que você muda, que Ele vai te falar. Mas seja sincero com o Senhor.
Pede ao Senhor para tirar a venda dos teus olhos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Igual diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Peço o dom do discernimento para o Senhor. Peça para o Senhor te falar aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Busque uma vida de santidade na presença do Senhor. Que para resistir os dias mal, nós temos que estar com toda a armadura do Senhor. Nós temos que estar revestido. E eu clamo ao Senhor pela misericórdia do Senhor, que quando Ele bater na porta, eu possa estar com meus lombos cingidos, que eu possa ter azeite na minha candeia, que eu possa estar com fogo aceso do Espírito Santo, que nós venhamos ter uma vida de santidade no Senhor. Irmãos, busque o Senhor. Busque o Senhor. E o Senhor, vocês vão ver o que o Senhor fará, mas busca com sinceridade. O Senhor tem falado muito para a gente descer. Esses dias para trás, o Senhor me levou lá naquela passagem de Naamã, depois que eu fui entender. Desce, desce, desce. É hora da igreja descer. Desce, irmãos. Desce na presença de Deus. Desce. Desce que o Senhor limpa, o Senhor quebra, o Senhor tira toda mazela. Nós temos que ter um coração purificado, que o Senhor venha limpar o nosso coração, tirando toda rapina, toda mágoa, toda insegurança, todo medo, todo orgulho. Desce. Então, que nesta noite nós venhamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, ninguém aqui veio aqui só para mais um culto. Irmãos, se o Senhor voltasse hoje, como estaria a nossa vida diante do Senhor? Será que os nossos ombros estariam cingidos? Será que as nossas candeias estariam cheias de azeite? Medite. Se o Senhor te chamasse hoje, como estaria a tua vida diante do teu Pai? O teu Pai te chama nesta noite, igreja. Quando o Pai fala, desce, desce. Quando o Senhor te chamar às madrugadas, levante, clame. Clame ao Senhor. O Senhor tem tanto para entregar para cada um daqui. O mundo pode estar em crise, o mundo está. Mas nós temos que saber que nós estamos em Cristo. E quando verdadeiramente nós estamos em Cristo, não tem crise, porque o Pai abre a janela do céu ao nosso favor. Nós estamos estudando sobre fé. Irmãos, vocês têm fé? Nós temos essa fé. Essa fé de entregar tudo na mão do Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. De saber o que acontece, o que acontecer, nós estamos firmados no Senhor. Seus lombos estão cingidos, irmãos, preparados para o que há de vir. Vocês estão preparados para a guerra? As suas armaduras, como estão? Vamos nos revestir de toda a armadura, porque o Senhor, Ele quer que todos nós já chegamos a Ele. Ele quer que todos nós tenhamos aquela intimidade com o Pai. Ele quer, Ele chama nós para oração. Ele chama, Ele deseja, Ele anseia quando nós colocamos na presença dEle.
Então nós devemos clamar para que o Espírito Santo venha nos revestir, porque realmente nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Então nós temos que analisar a nós mesmos. E eu gostaria de ler 1 Pedro 5, no verso 8, mas eu quero ler do 6 ao 8, que diz: Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. O Senhor está chamando, igreja. Humilhe-se na presença do Senhor. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem lançado diante do Senhor a tua ansiedade, as tuas preocupações? Você tem lançado diante do Senhor e tirado um tempo para Ele? Ou está deixando a ansiedade, a tormenta tomar conta de você? Ele está falando nessa noite, lança aos pés dele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Sede sóbrios, vigiai-vos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão e buscando quem possa tragar. Então, irmãos, nessa noite vamos ser vigilantes. Vamos ter aquela vida de comunhão com o Senhor. Porque, como diz aqui no versículo 8, o diabo, que é o adversário, ele anda em derredor, brandando para o tragar. Mas nós, como estamos revestidos de toda a armadura de Deus, nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, o Senhor nos deu autoridade para repreender em nome de Jesus. Levante nesta noite, analise-se a você mesmo, tenha um compromisso com o Senhor. Busque Ele, clame por Ele, consagre a sua vida a Ele. Eu sei que nós temos que consagrar também, nós oramos pela nossa vida financeira por tanta coisa, eu faço isso, porque todo mundo faz e nós fazemos, porque Ele é o nosso Pai, né? E como Ele é nosso Pai, nós temos essa intimidade de chegar e pedir, mas nesse momento, irmãos, consagre a sua vida espiritual, clame pela sua vida espiritual e pelo revestimento. Clame nesta noite, ore, peça ao Senhor um direcionamento, aquilo que é para você fazer, porque o Senhor dá um direcionamento para cada um de uma maneira. Ele dá um direcionamento para mim de uma maneira, para você de outra, mas clame ao Senhor, clame, igreja. Vocês não clamam por milagres? O Deus de milagres está aqui nesta noite. O Deus de milagres está aqui nessa noite para atender o teu clamor. Clame nesta noite, mas com um coração grato, um coração aquebrantado. O Senhor só está esperando nós prostrarmos diante dele em espírito e em verdade. Irmãos, Ele é aquele mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje, Ele é o mesmo Deus que curou aquele cego, Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele não mudou, nós mudamos, Ele não. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Renove a sua fé no Senhor. Renove a sua vida espiritual, porque o Senhor está chamando. Para que todos, no grande dia, irmãos, nós possamos nos encontrar. E que nós venhamos clamar também pela nossa parentela, para que eles encontrem, para que eles tenham um encontro com esse Jesus maravilhoso que nos salvou, para que eles tenham um coração aquebrantado. Vamos clamar também pelas vidas que estão lá fora, porque às vezes nós olhamos para certa pessoa e diz: meu Deus, não tem jeito, mas tem sim. O Senhor veio para todos, irmãos. Como diz a paizinha na oração, peça ao Senhor que coloque amor no seu coração nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração que tenha compaixão e amor pelas almas padecendo lá fora. Vamos clamar nesta noite.
Clame ao Senhor. Peça ao Senhor que te visite em sonhos. Tenha uma vida de santidade com teu Pai. Hoje o teu Pai está esperando as madrugadas. Amém? Vamos orar nessa hora, vamos colocar de pé. Vamos orar mesmo, vamos clamar nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha agir em cada um de que está aqui nessa noite. Abre, irmãos, abre o coração, não seja uma coisa mecânica. Não seja aquela coisa mecânica, mas rasga o seu coração diante do Senhor nesta noite. Peça a Ele para visitar o seu coração. Peça a Ele para dar quebrantamento. Peça a Ele para abrir a sua visão para que você possa ver. Muitas das vezes, nós não somos... Jesus curou naquela noite aquele cego, aquele dia, aquele cego de Jericó, que ele não enxergava. Mas quantos cegos espirituais tem na igreja, irmãos? Peça nessa noite que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver e entender. Vamos clamar nessa noite, Senhor. Pai, obrigada, Jesus, pela tua palavra nesta noite. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Pai, nesta noite nós queremos nos colocar diante do Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, muitas das vezes a nossa indiferença, Pai. Perdão, Senhor Jesus, por todas as coisas que falamos ou fazemos. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Nós colocamos nessa noite a nossa vida diante do teu altar. Eu apresento, Senhor, a minha vida e a vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Senhor, vai de encontro de cada um nesta noite. Senhor, visita o coração de cada um. Senhor, traga quebrantamento de coração, renova a fé dos teus filhos, desperta, Senhor, o teu povo, Senhor, acorda, Senhor, aqueles que estão adormecidos, Pai, levanta, Senhor, este povo, ó Pai, fortalece na tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, que o avivamento venha começar em cada um de nós, que nós venhamos ter uma vida de santidade na tua presença. Abre a visão do teu povo, Jesus. Tira a cegueira espiritual, Senhor. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Aquebranta, Senhor, o coração, aquebranta, Senhor, o orgulho, a soberba, lava, Senhor, a cada um de nós, derrama o teu sangue carmesim sobre nós, nos lava, nos purifica, Senhor, lava as nossas vestes, ó Pai, Senhor Jesus, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos estar com as nossas vestes brancas, alvas como a neve. Ó Espírito Santo de Deus, visita teu povo, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que haja um despertar no meio do teu povo. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós viemos nesta noite somente para te adorar. Que o nosso louvor, adoração, chegue como um cheiro suave às tuas narinas. Derrama bênçãos sobre o teu povo nesta noite. Bênçãos espirituais, ó Pai. Renovo sobre o teu povo. Derrama azeite, Jesus, sobre o teu povo, ó Pai. Para que teu povo não venha emocionar, mas venha sentir a tua presença real. Ó Espírito Santo de Deus,
Tu és santo, Pai. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, Jesus. Que haja um mover, Senhor, no meio do teu povo. Que haja quebrantamento no meio do teu povo. Que haja unção no meio do teu povo. Que haja cura, Senhor. Não apenas cura física, mas cura de alma no meio do teu povo. Cura as feridas do teu povo, ó Pai. Jesus, cura nesta noite. Que haja libertação, Senhor. Jesus, que tudo que tem aprisionado, Senhor, seja quebrada nesta noite, ó Pai. Mas que as tuas bênçãos, Senhor, sejam, Jesus, sobre nós, ó Pai. Ó Espírito Santo, visita os quatro cantos dessa nação. Nós declaramos que essa nação é do Senhor Jesus. Não importa, Senhor, o que aconteça, mas o teu povo prevalece de pé, porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. É o Senhor Jesus que nos colocou de pé. O Senhor é que está no controle desta nação. Muitos podem se levantar, mas é até a hora que o Senhor quiser. Sustenta o teu povo, Deus. Visita os quatro cantos dessa nação. Essa nação que se chama Brasil. Que o avivamento do Senhor visite os quatro cantos dessa nação. E que seja um derramamento do Espírito Santo. Que as crianças venham ser cheias do Senhor. Que os nossos jovens venha transbordar na tua presença. Que nós, Senhor, venhamos renovados. Oh, Senhor. Oh, rebalabaxericandalama. Oh, rebalabaxericandalama. Rebalabaxericandalama. Rebalabalama. Tu és santo, santo, santo. O Espírito Santo do Senhor. Rebalabaxericandalama. 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 Rebaxericandalama. Rebalabaxericandalama. Rebalabaxericandalama. Visita, rebalabaxericandalama. Visita, rebalabaxericandalama. Enche, rebalabaxericandalama. Rebalabaxericandalama. Rebalaba. Oh, rebalabaxericandalama. Santo, santo, santo Senhor. Oh, rebalabaxericandalama. Rebalabaxericandalama. Oh, rebalabaxericandalama. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Sobre toda a terra e céu. Clame, Jesus. Clame, Jesus, dessa nação. Essa nação é do Senhor Jesus. Essa nação é do Senhor Jesus. Os nossos jovens são do Senhor Jesus. Oh, rebalabaxericandalama. Oh, rebalabaxericandalama. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, aleluia. Santo é o Senhor. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.